Avançamos para a segunda-feira, onde encontramos Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Aqui, o autor separou a porção dos versos 12 a 19. Eu quero começar dizendo, irmãos, que a ressurreição de Cristo, ela foi, portanto, pública, ela foi física e verificável. O exemplo de Paulo, ele citou aquelas pessoas, né? Que Cefas, os 12, Tiago, mais de 500, e por fim, ele, né? E ele, então, nos ajuda a entender que a ressurreição é mais do que uma doutrina para se crer, é um poder para a nossa vida. E estes textos que vão vir aqui, esses versos de 12 a 19, nos versos 12 e 13, que eu vou pedir para a produção projetar, eles levantam aqui um problema para responder à pergunta quais seriam as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado. Vamos ler os versos 12 e 13. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele começa dizendo estas palavras. Como é que alguns dentre vocês estão afirmando que não há ressurreição? Veja, irmãos, alguns contaminados por esta influência cultural, filosófica de Corinto, estavam introduzindo na igreja não o testemunho bíblico das Escrituras, mas o testemunho filosófico, tendência que hoje está presente no nosso meio. Então, irmãos, Paulo começa aqui, 1 Coríntios 12 a 19, com uma pergunta retórica que expõe a sua perplexidade. O quê? É como se ele tivesse dizendo, como é que é possível que entre vocês há alguns que estão afirmando que não há ressurreição de mortos? Pior ainda, ele afirma, sem a ressurreição, a esperança deles estaria construída em cima de uma mentira. Agora, Paulo afirma, então, nos versos seguintes, a lição aqui no segundo parágrafo, abaixo da pergunta 3, muito interessante isso, Paulo vai afirmar quais eram as consequências caso não houvesse a ressurreição dos mortos. Então, primeira, Cristo não ressuscitou. Segunda, nossa pregação é vã. Terceira, nossa fé também é vã. Quarta, somos falsas testemunhas. Quinta, nossa fé é inútil, não serve para nada. Sexta, ainda permanecemos nos nossos pecados. E, naturalmente, os que morreram estão perdidos. Veja, irmãos, ele traz aqui o autor foi muito preciso na elaboração e na identificação desses 7 pontos. E Paulo arremata este raciocínio no verso 19, que eu vou pedir para a produção projetar, que diz assim: e se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, esse é um texto interessante, porque Paulo, depois de usar toda essa argumentação, uma argumentação forte, foi daqui que o nosso verso para memorizar saiu. Então, Paulo está dizendo, como é que alguns entre vocês têm essa loucura? Pensem no desdobramento. Então, ele vai falando, vai desconstruindo essa afirmação inócua destes irmãos que estavam influenciados pelas filosofias locais. E ele diz, olha, e por fim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes. Irmãos, alguém já disse que, mesmo que não houvesse um céu e uma eternidade para desfrutar, que só as bênçãos que nós já recebemos nesta vida já teria valido a pena. É possível, eu até acredito que sim, mas Paulo usa aqui um argumento tão contundente, olha, então para que tudo isso? Para que todo esse conteúdo doutrinário? Então, vivam a vida de vocês, então, saiam da igreja, se entreguem à idolatria, à filosofia, porque nós não passamos de um grupo de infelizes. Irmãos, para pensar um pouquinho, trazendo para a nossa realidade, se negamos as verdades essenciais da palavra de Deus, ou se fazemos um teste, essa sim, essa não, se ficamos escolhendo o que crer e o que não crer, como muitos hoje modernamente estão tendo a tendência de fazer, desviando a autoridade revelacional e inspiracional das Escrituras para uma decisão humana e não para uma decisão de Deus,
Nós não passamos de um grupo de infelizes. Então eu reafirmo aqui mais uma vez, irmãos, a centralidade da palavra de Deus, a importância de buscarmos as Escrituras, de estudarmos as Escrituras, de meditarmos nela e por esta palavra vivermos segundo a grandeza do poder de Deus. E desta maneira nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.